Bom, a gente está aqui agora para falar da segunda aula, né, de Introdução à Economia. A gente vai debater agora sistemas econômicos, né? Então, a gente tem essa discussão, né, em que tem é, um sistema econômico de economia de mercado, né, que pode ser dividido em duas, concorrência pura ou economia mista, né? A ideia de concorrência pura é, é uma ideia que, ao meu ver, nunca existiu, né? A gente não tem na história da humanidade um período em que tivesse concorrência pura, né? Sempre teve oligopólios, monopólios e por aí vai. Tem a concorrência mista, né, que é a economia mista, que é uma economia em que tem o setor privado e tem o setor público. Então, a maioria das economias do mundo se situam entre uma economia mista com mais Estado ou economia mista com menos Estado, né? Você pegar a economia chinesa, é uma economia mista com mais Estado, né? É uma economia mista que tem bastante Estado na economia, né? Ou seja, a participação do Estado na economia é bastante grande, né? E se pegar a economia como a Inglaterra, é uma economia de economia mista que tem menos Estado na economia e tem mais setor privado na economia, né? É, existe aqui uma discussão se as economias deviam ser devia ter mais Estado ou menos Estado, né? É, é uma discussão grande sobre isso, né? Eu fico pensando que o ideal é que, para você escolher se você quer uma economia com mais Estado ou menos Estado, depende do que você quer para aquela economia, né? A economia chinesa vem crescendo a passos largos, né? Há 40 anos, 30 anos, né? Em 1991, a economia brasileira era maior do que a economia chinesa. Hoje, a economia chinesa é a segunda maior do mundo, né? Eles têm trem-balas para tudo quanto é lugar lá, uma indústria super desenvolvida, né? E é uma economia com mais Estado, né? Tem economia na Inglaterra, com economia grande também, e uma economia com menos Estado, né? Depende do que uma determinada sociedade quer, né? É, eu particularmente acho que a gente tem que ter uma economia necessária, né? Ou seja, tem que ter o tanto de Estado que precisa ter para a economia andar, né? Ou seja, não adianta você não ter Estado e a economia ficar parada, né? A economia não crescer. Então, a gente precisa ter o Estado, tanto que tiver que ter de Estado, né? Se precisar ter educação e precisar ter universidade pública, escolas públicas, tem que ter. Se precisar ter hospitais, porque as pessoas não têm acesso a, a saúde, a saúde particular, tem que ter então um sistema público de saúde e assim vai, né? A gente tem sempre que a economia, em especial uma economia capitalista, que é o caso da nossa aqui no Brasil, ela é uma economia que ela é muito boa, a economia capitalista, ela é muito boa em produzir bens e serviços. Então, aquela parte de produção, de aumentar a produção, aumentar a produtividade, né? A economia capitalista, ela faz bem isso, né? Quanto a gente conseguiu produzir depois do surgimento do capitalismo é de fato impressionante, né? E as inovações, né, as inovações tecnológicas melhoraram demais a produção, ou seja, isso que está acontecendo hoje aqui, vocês estão assistindo essa aula via YouTube, via internet, via o computador, um celular, isso tudo é evolução tecnológica, né? E em 1995, quando eu era adolescente lá, 1993, quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo lá de 94, não tinha essas coisas, né? Então, a evolução tecnológica permitiu que a gente pudesse ter essa aula online nesse momento, né? Você pode estar assistindo pelo computador ou pelo celular, né? Então, a economia, de fato, uma economia capitalista, ela é boa em aumentar a produção, mas ela é muito ruim em distribuir a renda, né? Então, apesar de ela conseguir produzir muito, a desigualdade de renda aumenta de forma desproporcional, né? Tem algumas economias, né? Por exemplo, a Dinamarca, né? Tem alguns países no norte da Europa que eles conseguem distribuir bem a renda, né? Isso por conta de uma estrutura produtiva progressista, né? E por aí vai.
Então, para você conseguir fazer com que uma economia, né, de mercado, uma economia capitalista, ela funcione bem, ao meu ver, você tem que ter um sistema de distributivo, né, que seja progressivo, porque daí você consegue, com o passar do tempo, ir reduzindo as desigualdades que são criadas pelo próprio sistema. Então, o problema de você pensar uma estrutura de uma economia capitalista ou, né, se você pensar uma concorrência pura, né, ela é muito simples, né? Eu realmente tenho dúvida se existiu concorrência pura alguma vez na história da humanidade. Outra coisa importante, né, nas economias, né, os preços são afetados por estruturas de mercado, né, ou seja, se a gente está no oligopólio, monopólio, são afetados pelos agentes, né, o governo quando coloca ou tira impostos, ele afeta, né, os preços. Então, numa concorrência pura, você não vai ter sempre um preço de equilíbrio, né? A gente vai discutir isso um pouco mais para frente no curso, né? Mas não necessariamente você consegue ter um preço de equilíbrio, né? Existem as externalidades, né? Ou seja, quando a gente no Brasil, né, a gente está produzindo bastante soja, né? Nós somos o país que mais produz soja no mundo, né? Nesse momento que eu estou falando com vocês, 28 de setembro de 2020, está tendo uma queimada gigantesca no Pantanal, né? A ideia é aumentar a produção de soja. Só que isso tem externalidades negativas, né? Porque a queima do Pantanal destrói o bioma, né? Ou seja, destrói lá o habitat dos animais que estão lá, né? Gera poluição, né? Ou seja, em São Paulo está tendo chuva ácida lá, né? Ou seja, uma chuva preta por conta da poluição. Isso afeta outros países também, né? Então toda a produção gera externalidades, né? Então isso numa economia pura não é levado tão em consideração. Então, e também o mercado tem dificuldade em distribuir a renda. Num sistema misto, né? Então, de forma geral, tem uma tentativa de considerar as externalidades, né, quando você está produzindo. Isso aqui na economia é um ramo importante, né, principalmente na microeconomia, né, fazer análise de externalidade. Isso aqui é uma das formas que a gente consegue sobreviver no mercado de trabalho enquanto economista. Complementa o setor privado, né? Então é isso que eu estava falando para vocês anteriormente, né? Por mais que a gente queira que só tenha mais setor privado, né? Tem coisa que não dá, que o setor privado não dá conta de fazer, né? Ou simplesmente não tem demanda para o setor privado fazer. Só para citar um exemplo, né? Quando foi criada a Companhia Siderúrgica Nacional, não, a usina de Itaipu, né? Para geração de energia, o custo de você começar a produção de energia era tão alto, que o setor privado na época não tinha interesse em fazer isso, né? Então o setor público foi lá e fez, né? Então tem coisas que só o setor público tem capacidade de fazer, né? E o setor público também demanda coisas do setor privado, né? Se você pensar aí o que era o programa Minha Casa e Minha Vida, né? Você tinha uma demanda do setor público para a construção de casas e apartamentos, né? Ou seja, fazendo com que o setor privado também aumente a lucratividade, né? Isso aqui é um ponto importante, né? Porque existe uma relação entre o setor público e o setor privado. Toda vez que o setor público aumenta os gastos, né? Isso vira lucro no setor privado e vira lucros e salários no setor privado, né? Então as famílias ganham mais dinheiro, os empresários e por aí vai, né? E por último tem a economia centralizada, né? Que seria uma economia socialista, né? Durante o curso vai ter uma discussão grande sobre como, não uma discussão grande, né? Vai ter alguma discussão sobre como é o funcionamento de economia centralizada, né?
Basicamente, você tem dificuldades em determinar o preço dos bens e serviços, né? Como que a produção se dá, né? Então, você tem dificuldades, né, para conseguir implementar uma economia centralizada, né? Se bem que, dada a atual conjuntura, né, eu acho que para um ensaio, né, econômico, por exemplo, um ensaio para você escrever um texto, né, eu acho que discutir o papel do planejamento econômico, né, uma das características importantes de economias centralizadas é o papel do planejamento econômico. A economia chinesa, que ela está mais próxima de uma economia centralizada, né, como que é o planejamento econômico, né, eles fazem planejamentos para 30 anos, 50 anos, né, então é muito interessante, um trabalho interessante que eu gostaria de ler um dia é, as diferenças entre o planejamento na China, o planejamento econômico da China e o planejamento econômico do Brasil, né? Aqui a gente mal consegue planejar 4 anos, né? 2 anos, 3 anos, né? Uma dificuldade imensa de ter planejamento econômico de médio prazo, de longo prazo, então é quase impossível. E como que é isso na China, né? E quais são as consequências disso, né? Enquanto a China construiu quilômetros e quilômetros de trens-balas, né? O que que a gente tem de trem-bala no Brasil, né? Ou seja, o que que a gente tem de transporte no Brasil? Então, essa discussão do planejamento econômico é muito importante dentro de economia centralizada, né? A ideia, numa economia de concorrência pura ou mesmo de economia mista, é que parte do planejamento venha do setor privado, né? Só que se a gente deixa na mão do setor privado, então o pessoal só vai produzir soja, né? Mas qual é a consequência disso para o longo prazo? Né? Qual que é a consequência disso em termos de água, por exemplo? Porque a produção de soja consome muita água, né? A consequência disso em termos de desenvolvimento econômico, né? A gente se desenvolve mais produzindo soja ou a China se desenvolve mais produzindo trem-bala, né? Então, essas questões são importantes dentro dessa questão de pensar o planejamento econômico, né? Então é isso. Essa aqui foi a segunda aula. Não quero me estender mais, não quero que os vídeos fiquem demasiadamente grandes. Obrigado por ter assistido mais essa aula. Nos vemos na próxima aula.